São 10:08, começando esse pós-jogo de Atlético 2, Corinthians apenas 1, e ainda bem que foi nesse sentido. O Galo jogando nesta tarde na Arena MRV com recorde público, e eu fazia um elogio para a massa do Galo, que bateu o recorde da Arena MRV, né? Mais de 44 mil pessoas estiveram hoje para ver a vitória do Galo e mais um doblete, o 30º doblete do Hulk, do incrível Hulk, que deixou 2, um no primeiro tempo, um no segundo tempo, os 2 de pênaltis muito bem assinalados pela arbitragem e muito bem convertidos pelo Hulk. No primeiro, né, o Hugo Souza pulou na bola, ela passou por baixo. No segundo, Hugo Souza para um lado, bola para o outro, e o Atlético dando números finais. Mas eu falava desse confronto, desse clássico nacional, como é sempre difícil julgar contra o Sport Clube Corinthians Paulista, né? O encontro de 2 times de massa, 2 clubes do povo, o de Minas Gerais, o Clube Atlético Mineiro, 25 de março de 1908, contra o Sport Clube Corinthians Paulista, de 1º de setembro de 1910. Eles que começaram a se enfrentar em 1929, né? Num amistoso no nosso estádio Presidente Antônio Carlos, em 1929. Corinthians foi desafiado, foi o primeiro confronto entre esses 2 gigantes brasileiros, esses 2 clubes do povo, e o Atlético saiu melhor, né? Fez 4-2, goleando o Corinthians naquela oportunidade. Então, no primeiro confronto entre os 2, vitória do Galo 4-2, e hoje ficou pela metade, ficou 2-1, né? Mas não faltou entrega, não foi fácil, e nunca é. Jogo contra o Corinthians é sempre pau a pau, é sempre difícil. Eu tenho mania de falar que é briga de cachorro grande. O Corinthians sempre se notabilizou por uma defesa muito bem postada, por muita raça, que é uma coisa também que define o Clube Atlético Mineiro, né? Com muita luta, com muita entrega. E eu acho que houve isso de ambas as partes, um jogo até muito complicado, até os 12, 15 minutos do primeiro tempo, praticamente não teve jogo, né? Um jogo catimbado. Logo no início, já deixaram a mão no rosto do Fux, depois um jogador do Corinthians cai ali na lateral e começa aquela catimba. Enfim, fato é que o Atlético conquista 3 pontos, é a 3ª vitória seguida em casa. Com essa vitória, a 3ª vitória seguida, porque havia vencido também o tradicionalismo São Paulo Futebol Clube, né? Depois venceu o Vasco da Gama na última oportunidade e volta a vencer nesta tarde com um show da massa do Galo, e posso dizer, pelo menos da transmissão, do começo ao fim. Vamos receber nesse pós-jogo, muito bem-vindo, mande sua mensagem para cá, exatamente 10h11, na capital mundial do Galo, aqui na minha amada Almada, na minha República Independente de Almada, já são 2h11 da manhã. Então, mande sua mensagem para cá, vou ter prazer de registrar, mas vamos receber mais uma vez, com muita alegria, com muito prazer, ainda mais quando o Galo ganha, né? O mestre Eduardo de Ávila e também o grande jornalista Vitor Martins, né? Então, mande sua mensagem para cá, vamos falar muito sobre isso, né? O Corinthians vinha numa crescente no campeonato. O Corinthians que faz, ou fez, ou está fazendo, né? Agora acabou o primeiro turno, o pior primeiro turno da sua história, desde que começou o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, né? E vinha de uma sequência de 2 vitórias e 3 empates, desde a chegada do técnico Ramon Dias. E o Atlético, com essa vitória, põe fim a essa invencibilidade do Corinthians, porque jogou muita bola. O Atlético vem agora com essa vitória de 3 vitórias e um empate. E uma vitória para lá de importante, né? Como jogou bola o Matheus Mendes, hein? Como jogou bola o goleiro Matheus Mendes. Como foi importante nas intervenções. O Milito mandou a campo Fux, né? Bataglia e Alonso. Arana, Otávio, o Alan Franco, perdendo a posição, veio entrar no segundo tempo, mas o Fausto Vera, que é da confiança do Milito e veio para ser titular, assim como o Lianco, que entrou no segundo tempo e foi no finalzinho da partida, também veio para ser titular, e depois Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk, né?
Vamos falar de tudo isso, vamos esmiuçar esses 3 pontos do Atlético conquistado nesta tarde na Arena MRV, chegando com essa vitória a 28 pontos e a 9ª colocação, né, com 18 jogos. Lembrando que o Atlético tem 2 jogos a menos em relação a muitos adversários, que é o caso do Botafogo, que perdeu a dianteira, porque perdeu ontem para o Cruzeiro por 3-0, estacionou nos 40 pontos. Com a vitória do Flamengo, o Flamengo chega a 40 pontos, o Palmeiras 36, né? É importante visualizarmos que o São Paulo está ali no G6, mas o Atlético tem 2 jogos a menos, com 4 pontos a menos. Vamos falar sobre tudo isso, claro, porque o Galo ganhou e é sempre importante, né, esmiuçarmos, falarmos como é que foi, né, porque não foi fácil, não foi fácil. Aliás, Atlético e Corinthians, como eu disse, nunca é fácil, é briga de cachorro grande. O Corinthians sempre se defendeu muito bem. Os campeonatos brasileiros que o Corinthians ganhava ou ganhou, a maioria das vezes. É 1-0 ali, é uma defesa muito bem postada, muito segura e na conta do chá, né? O Corinthians pratica realmente um futebol defensivo onde ele monta o ferrolho e, mais uma vez, o Atlético teve muita dificuldade. Sobretudo porque eu quero saber a opinião do Vitor Martins, do grande jornalista Vitor Martins, que já está nos bastidores, do que ele achou dessa escalação, né? É a segunda vez que ele pretere o lateral direito, o Saravia, que vinha muito bem antes de se machucar, para entrar com 3 zagueiros, né? Claro que ele coloca o Arana ali, o Arana voltando, claro, e tem lugar cativo nesse time pela bola que joga, não é à toa da seleção brasileira. Mas o Atlético muito encaixado, com muita dificuldade, com poucas chances no primeiro tempo, e ainda bem que a contagem foi aberta com um pênalti muito bem convertido pelo Hulk, pênalti esse gerado por uma falta também, cobrada pelo Hulk, onde a bola, assintosamente, onde o jogador do Corinthians, o Graça, leva a mão na bola, né, impedindo que a bola chegasse ao gol, e aí está no cal, e do Hulk está na rede. Né? Como eu disse, o Hugo Souza pula para a bola, acerta o canto, mas a bola acaba passando por baixo, né, do goleiro do Corinthians, e o Atlético fazendo 1-0 aos 31 minutos do primeiro tempo. Né? O Corinthians consegue um empate logo depois, um lance de escanteio que já tinha gerado perigo para o Corinthians, e ali uma bola alçada na área, e o Yuri Alberto, como deu trabalho o Yuri Alberto, e como sobe bem, mas sozinho também, mas não dá para tirar o mérito dele, mas cabeceia como um legítimo centroavante, né? Como diria a Dadá Maravilha, queixo no ombro, colocando no canto direito do goleiro Matheus Mendes, que nada pôde fazer, empatando em 1-1. E no segundo tempo, de pênalti também, muito bem assinalado em cima do Paulinho, o Atlético faz 2-1. Né? Eu havia colocado que ia ser 3-1, Galo. Né? Quando eu faço minha fezinha, você gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Diz para mim, eu gosto, eu realmente gosto. E quando eu vou de KTO. Você tem mais de 18 anos? Então pode. Agora, a gente prega sempre muita responsabilidade. É para brincar, é para divertir. Quem gosta de jogar é para dar aquela adrenalinazinha, né? Aquela taquicardiazinha, que você faz aquela fezinha e fica torcendo, você torce dobrado, né? E é divertido demais. Então, quando vai de KTO, que é onde a diversão acontece. Lembrando, se não tem o cadastro ainda, quando você fizer seu cadastro, primeiro cadastro, coloque no cupom BOLIVAR e você terá 20% de bônus, 20% de free bet. Então, se vai de KTO. Quando eu vou de KTO, que é onde a diversão acontece. Até tomar uma aguinha aqui. Nossa, que delícia. Tudo desce bem, né? O Galo ganhou, tudo desce bem. Outra coisa que desce bem demais também, aí é o rei do pastel, né? Você que está aí na Savassi, hein? 10h17 da noite, pode olhar aí, como fala o baterista, pode olhar aí, 10h17 aí, na minha doce querida VH, se tiver pela Savassi, comer um pastel agora, tomar uma cervejinha geladíssima, hein? Com atendimento que só o rei do pastel tem, são 6 unidades, 3 delas 24 horas. O rei do pastel é de manhã, à tarde, à noite
e também de madrugada. Então tá à noite ainda, se quiser chegar lá ou chegar mais tarde para passar a madrugada, não tem problema que vai ter um rei aberto pertinho de você. É o melhor pastel de BH há mais de 30 anos. Ninguém é rei por acaso. Mandar um grande abraço para o meu amigo, para o meu irmão Alexandre Fidelis, o grande Xandão, pai da Larinha, que está sempre ligado no pós-jogo do canal do Bolivar, ainda mais que o Galo ganhou. Ainda mais que o Galo ganhou. Vamos falar muito sobre essa vitória importantíssima, suada, difícil, como sempre foi, quando é jogada contra o Esporte Clube Corinthians Paulista, um clube de massa como o Clube Atlético Mineiro, né? A gente 2 anos mais novo, e quando encontramos a primeira vez, deu Galo também, né? Então, nesta noite ainda do dia 28 de julho, uma vitória do Atlético, um recorde de público, 28 de julho, que eu não posso deixar de abraçar também, meu amigo, meu irmão de fé, de vida, de caminhada, Luciano Amaral. Cuque, um beijo, meu irmão, te amo, feliz aniversário, saúde, paz, felicidades, tá sempre à frente do tempo, um vanguardista, um cara raçudo, é quem eu me inspiro e quem eu amo muito, da Metalvest, né? Metalvest, que é uma das maiores fábricas de troféu e medalhas do Brasil e da América do Sul. Nós estamos falando de Rock in Rio, nós estamos falando de CBF, nós estamos falando de Lollapalooza, nós estamos falando de São Silvestre, nós estamos falando de Confederação Brasileira de Vôlei. Enfim, a Metalvest é um orgulho mineiro ali, né, no bairro São Francisco, ali depois da Lagoinha, né? E é um orgulho para todos nós. E o Luciano do Amaral é um orgulho para mim tê-lo como irmão, desde longínquo já, 84, 85, 86, e é meu grande irmão, então gostaria de começar esse pós-jogo, não poderia, com essa vitória do Atlético, sem parabenizar de viva voz meu amigo de fé, meu irmão camarada Luciano do Amaral, a quem a gente se chama de Cook, homens de honra, né? Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., o primeiro negro da Marinha Americana, é um filme que marcou a nossa vida e nos inspira, então a gente se trata de Cook, que é o cozinheiro. Um beijo, Cook. I just called you say I love you, meu irmão. E I love o Galo também, né? E o Galo ganhou, né? Então vamos colocar aqui o banner, que eu já vou trazer para o palco, está aqui. Pós-jogo, Atlético 2, Corinthians 1. Muito bem-vindo ao pós-jogo do canal do Bolivar. Mande sua mensagem para cá, faça questão de registrar, tá? Venha bater bola conosco, venha falar sobre essa vitória importante, esses 3 pontos importantes. E eu quero trazer quem esteve na Arena MRV nessa noite especial, nessa noite de vitória, onde a massa do Galo deu um show, que show, na entrada e durante a partida. Quero saber a opinião dele, que está acabando de chegar de lá, porque foi recorde de público da Arena e um jogo dificílimo. Grande Vitão, grande jornalista Vitor Martins, bem-vindo ao Bolivar, um abraço. Um abraço. Tudo bem aí? Chegando o áudio, beleza? Agora tudo sim, o meu que começou, um pouco claudicante ali, eu não tinha conectado direito, mas o seu, perfeito, ótimo som, limpo demais. Obrigado mais uma vez, Vitão, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, até pedir desculpa porque eu atrasei um pouquinho, porque, como você já citou, recorde de público, e hoje eu levei um amigo chamado Rodrigo, ele levou o filho dele, o Augusto, criança, primeira vez que foi na arena, então eles ficaram empolgados, então demoramos um pouquinho mais para sair do estádio, e a molecada ainda, o Marquinhos, que é filho do meu amigo Marcos também, os dois moleques quiseram assistir o jogo ali na beira do vidro ali, exatamente onde o Lianco comemorou na frente do banco, mandou beijinho para os caras do Corinthians, fez sinal de choro, então os meninos estavam naquela empolgação, então, enfim, demoramos a sair um pouco mais, a molecada quis copo, enfim, demorou um pouco a sair mais, e assim, aquela coisa, né, vitória com cara de Galo, né, em termos de atuação, não foi uma grande atuação, tecnicamente, mas foi uma vitória com cara de Galo, né, Bolivar, uma vitória que lembrou um time, faltou, talvez, bom futebol em muitos momentos, faltou, mas garra não faltou, vontade não faltou, luta não faltou, então foi uma vitória, assim, com cara de Atlético mesmo, e você citou o Corinthians, que é um tradicional adversário. Se eu não estou enganado, o primeiro duelo entre Atlético e Corinthians foi a inauguração do estádio Antônio Carlos, não? Exatamente, estava citando isso aqui. 1929, Vitão, batemos o Corinthians na inauguração do estádio Presidente Antônio Carlos, no alto da colina de Lourdes, né? De tanta história, o Atlético vencendo naquela oportunidade
por 4-2, né? Então, tanto naquela primeira partida de inauguração, como nessa última, realizada nessa tarde, na Arena MRV, vitória do Galo, Vitão. A vitória do Galo é uma vitória que não foi fácil, e assim, acho que quando a gente analisar o Atlético, a gente também tem que analisar o adversário. Deve ter umas 3 semanas, né? Eu recebi um convite para ir no Cruzeiro e Corinthians de camarote, fui ver o jogo, e eu achei, fiquei impressionado com a fragilidade do Corinthians naquele momento. O Ramon Dias ainda não tinha assumido, para deixar claro. Sim. O Cruzeiro venceu por 3-0, poderia ter feito, fez até 4, foi anulado, poderia ter feito 4, 5, se fosse uma facilidade muito grande. E você já vê como que um treinador mais experiente, mais rodado e com mais qualidade, como que ele já dá uma cara diferente pro time. O Corinthians muito compactado. Era nítido, fez uma linha de 5 na defesa ali, fechou muito bem, criou muita dificuldade pro Galo. E a sensação que eu deixei o estádio é que esse time do Corinthians não vai ser rebaixado. Algo que muita gente tinha essa percepção há algum tempo atrás. A situação deles ainda é complicada. Mas se for olhar, o Atlético interrompeu uma sequência de um adversário que, bem ou mal, já vinha de 3 partidas sem perder. E 5 vitórias no total, 5 jogos sem perder, na verdade, porque foram 2 vitórias e 3 empates desde a chegada do Ramon Dias. Isso. E ele fala 2 vitórias seguidas. Exatamente. E 3 empates também, então 5 jogos de invencibilidade. E o próprio Ramon Dias, né, que tem muita experiência, sem dúvida alguma, fala disso na entrevista coletiva, que apesar da derrota, não estavam satisfeitos com a derrota, claro que não, mas valorizando muito a entrega e a forma que o Corinthians lutou, né? Assim como o Atlético, o Corinthians lutou muito e valorizou muito esses 3 pontos que o Atlético conquistou, né, Vitão? Com certeza, e o Corinthians reconheceu a superioridade técnica do Atlético. Como eu estava dizendo, ele fez uma linha defensiva de 5 ali, era o Fagner na direita, você tem os 2 zagueiros, o Torres e o Ramalho, que para mim é um zagueiraço, que estava até na Holanda, no PSV há pouco tempo, para mim é um baita de um zagueiro. O Ranieri, que é volante de origem, mas afundou para jogar ali como um terceiro zagueiro, e você tinha o Hugo ali na esquerda. Aí você tinha uma dupla Rian e o Alex Santana de volante, e você tinha a trinca ali, que era o Yuri Alberto por um lado, o Romero por outro, e o Garro mais centralizado. Mas um time muito compacto. Um time que a diferença entre o zagueiro e o atacante é 20 metros, 25 metros no máximo. Assim, um time muito compacto. Muito. Então o Atlético foi muito paciente, mas eu achei que o Atlético faltou profundidade, lançar aquela bola nas costas. O Paulinho várias vezes fez o movimento do facão. O facão, para quem não conhece o futebol, é a diagonal. Você está num ponto e sai na diagonal para receber nas costas do zagueiro, explicando para o pessoal. O Paulinho fez muitas vezes esse movimento. É coisa que do estádio você percebe, sabe, Bolivar? Que a transmissão não mostra. Então, o Paulinho fez muito esse movimento para receber a bola e não recebia. O Scarpa fez, o próprio Hulk. E eu achei que o time estava muito lento nesse sentido. Eu até conversava com o Fael durante o jogo sobre isso, que eu achava que faltava essa bola. E o Lianco encontrou essa bola no segundo tempo, porque como o Corinthians estava compacto, estava jogando com a linha alta, o Corinthians estava jogando com a linha alta para dificultar o toque de bola do Atlético. O lance do segundo pênalti, o Lianco achou essa bola nas costas do zagueiro, o Hulk, que foi um baita do lançamento. E vou te falar, o cara ganhou, pulou etapas importantes ali, o Lianco, naquele processo de se tornar ídolo da torcida, de se tornar um jogador querido. Impressionante como ele criou uma identificação muito grande desde que ele chegou ao Atlético, esse jogador que passa esse espírito guerreiro, né, de lutador, a postura dele em campo, e além da qualidade dele jogar e a postura dele no final do jogo ali, a torcida, acho que não lembro um jogador ser expulso e sair ovacionado, viu, Bolivar? Impressionante. É verdade, e tem um lance que a câmera pega, quem está no estádio talvez não viu, que ele cheira assim o escudo do Atlético assim. Eu vi a imagem que foi quando ele estava para entrar. Eu vi a imagem depois, no estádio não dava para ver. E ele com o filho dele também, ele já passa lá o que é o Atlético, né? A massa do Galo que acha, e de fato ele tem ele é muito forte, então ele parece, e entra sempre com muita vontade, parece um psicopata, e acaba sendo expulso, mas você lembra muito bem, pelo segundo amarelo, já no finalzinho, por um lance que ele vai... O primeiro amarelo não foi justo não, tá? O primeiro não. O primeiro, de fato, ele não merecia. Primeiro que ele provocou, isso faz parte, lá, tirar os caras lá. Mas o Alex Santana pegou ele pelo pescoço ali. O juiz talvez não viu, o cara não pode fazer isso. Ele deu um tapa tirando, ele tá defendendo o jogador. Defendendo ele mesmo, né? Aí o amarelo pros dois, ali, aquela coisa de dar amarelo pros dois. O segundo amarelo não. O segundo amarelo ele deu uma entrada assim, pra rasgar, que é a final de jogo, né? Mas visando a bola. Não, tudo bem, mas assim, mas dentro do conceito que é o futebol brasileiro, a gente sabe que ali cabe o amarelo. Talvez você pode falar, o dito foi rigoroso, já sabendo, mas enfim. Deixou uma baita de uma impressão para a torcida do Atlético, que assim, o cara foi ovacionado, a torcida do estádio cantando o nome dele após ser expulso.
E deixa muito claro, nós vamos chamar o mestre Eduardo de Ávila, que já está nos bastidores, Vitão, e eu quero chamar você que está nos assistindo, está no pós-jogo do canal do Bolivar, de Atlético 2, Corinthians 1, para mandar sua mensagem para cá. Daqui a pouco faço questão de registrar, quero agradecer desde já a audiência e pedir, se não segue ainda, está passando aí, ó. Estamos ao vivo. Deixa o like no vídeo e compartilhe, né? E inscreva-se no canal do Bolivar, que está sempre nessa resenha aqui de pós-jogo. É a melhor resenha de pós-jogo do Galo, penso eu, sem falsa modéstia, né? Porque a gente conta com o Vitor Martins, mas temos o prazer sempre também de contar com o mestre Eduardo de Ávila, que também estava na arena. Quero saber do Eduardo qual foi a impressão dele, uma atmosfera, pelo que eu vi daqui, Vitão, uma atmosfera especial, né? Eu adorei a frase, honramos o nome de Minas. Ficou bonito, né? O mosaico ficou legal, ficou bem feito. Ficou lindo, né? E a massa do Galo fazendo uma festa. Na transmissão deu para ouvir também o tempo todo, aos 13 do primeiro tempo, aos 13 do segundo, durante o jogo. Então, eu quero trazer o mestre Ávila para o campo para saber também se ele viu essa festa dessa maneira, né? E o que ele pode falar dessa vitória dificílima do Atlético sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós falamos que a primeira vitória foi em 1929, Vitão, foi dia 30 de maio de 1929, inauguração do estádio Antônio Carlos.